Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite para vocês. Iniciando essa mensagem ao vivo. Eu queria abordar um assunto que vai por dentro, em meio a esse tema, ao título, na verdade, que eu coloquei no vídeo. Coloquei espere vivendo e não viva esperando. O contraste que há quando nós aguardamos o cumprimento de uma promessa de Deus. Muitas pessoas às vezes entram em depressão, se veem em situação de total esgotamento, porque vivem esperando. Vivem literalmente esperando. Não fazem nada além de esperar. Você vai ficar doente, meu irmão. Você vai adoecer se você continuar com esse tipo de pensamento, ou na verdade de atitude. Por isso que o título eu coloquei espere vivendo e não viva esperando. Tem um personagem na Bíblia que ele me chama muita atenção, porque ele espera em Deus vivendo. Ele tem de Deus uma promessa, ele guarda no coração dele essa promessa, e ele vê essa promessa se cumprindo diante dos olhos dele. Mas ele não deixa de fazer as coisas de Deus, as coisas dele, por conta daquilo que Deus tinha lhe falado. Ele não vivia esperando, ele esperava vivendo. Quando nós abrimos a palavra de Deus em no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 25, conta a história de Simeão. A palavra diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Aquele homem, ele estava indo ao templo. Sua vida não estava parada. Ele era um homem que tinha continuado, que estava ali crendo numa promessa que lhe fora feita e tinha entendido a promessa. Muitas vezes nós erramos por não entender as promessas de Deus. Elas fazem parte de um processo. A promessa também está dentro de um processo. Porque ela te faz ficar vivo, te faz ficar viva, te faz continuar caminhando. Primeiro Deus ele faz a promessa. É o primeiro ponto. Eu diria até para os irmãos que a promessa ela inicia o processo. Não vê José? Primeiro Deus dá a ele sonhos, depois Deus dá ele aos irmãos dele, depois Deus dá a ele a Potifar, depois Deus dá a ele a prisão, e depois Deus dá a ele o governo de todo o Egito. Então o início do processo é a promessa. Meu irmão, não vive esperando. Minha irmã não vive esperando. Eu vi muita gente definhar nos desertos. Eu vi muita gente morrer espiritualmente, adoecer fisicamente, chegar a um estado deplorável, um estado terrível, porque vivia esperando e não fazia absolutamente nada além de esperar. Você deve viver, mas esperar vivendo. Espere no Senhor, mas faça as tuas coisas. Cuide das suas coisas. Como diria a palavra entregue pelo profeta Isaías ao rei Ezequias: põe em ordem a tua casa. Depois veio uma sentença que foi revertida, mas havia uma ordem: põe em ordem a tua casa é a sua vida. Quantas coisas nós somos levados ao deserto para fazer as coisas que estavam paradas na nossa vida, processos parados, prioridades. Quando eu tinha 14, 15 anos, uma vez me perguntaram assim: olha, pastor da minha igreja, o que é mais importante? Sua vida afetiva, a sua vida espiritual ou a sua vida profissional? Qual é a ordem dessas três coisas? Não por importância, mas qual é a ordem? Qual que você tem que resolver primeiro? Aí eu falei para ele assim, muito rápido, eu falei assim: a minha vida afetiva. É claro, pastor, minha vida afetiva. Ele disse: olha, existe uma boa ordem.
A primeira coisa que você deve resolver é a sua vida espiritual. Tem que estar alicerçado em Deus. Depois você vai resolver a sua vida profissional. E quem namora quer casar, né? E aí como que tu vai casar se você não tem dinheiro, não tem emprego, não tem condições de manter um lar? E aí sim, depois que tu tem esses 2 passos, Deus vai te dar condições de encontrar alguém e estabelecer uma família. Ele me disse isso, eu não gostei não. Eu achei um absurdo ele me falar aquela coisa. Eu achava que tinha que ser o contrário. Meu irmão, minha irmã, Deus ele vai lançar os alicerces. Os alicerces, parece que Deus não está fazendo nada. Alguém já viu algum alicerce pro lado de fora? Não fica pro lado de fora. Coluna, sapata, base, nada disso fica exposto. Fica tudo escondidinho. Tudo escondidinho. Deus está lançando alicerces. E às vezes nós pensamos que Deus não está fazendo nada. Porque a gente quer ver a telha, a gente quer ver a pintura, a gente quer ver o portão, né? A gente quer ver o acabamento. Nós queremos ver o acabamento e não nos preocupamos com aquilo que é a base, que são os alicerces da promessa. Toda promessa tem alicerce. Então quando você espera vivendo em Deus, porque é interessante, Simeão, do texto que eu me referi, ele se encontrou com Jesus aonde? Dentro do templo. Ele estava no lugar certo. O Espírito Santo o levou àquele lugar para se encontrar com Jesus. Ele estava dentro do templo, na posição correta, no lugar certo. Estava fazendo a obra de Deus, estava buscando ao Senhor. E às vezes nós queremos o milagre, mas atrofiamos. Quantas irmãs, quantos irmãos, olha, eu no deserto eu vi pessoas tentando se cometer o suicídio. Quando chega a esse ponto de tamanha manifestação ou ação de Satanás na mente da pessoa, eu acho que você tem que parar tudo que você está fazendo e lutar muito, não por restauração, mas por libertação. Porque, como eu comentei em outros vídeos, existem pessoas que estão oprimidas por uma busca. Vivem, respiram isso. Eu estou falando porque eu vivi isso. Alan, você está atacando pedra no meu telhado, o teu telhado é de vida. É de vida, sim. Eu estou falando de algo que eu mesmo vivi. Eu atrofiei durante meses por conta disso. Eu precisava ser liberto desse entendimento. Eu precisava viver a minha vida em Deus, esperando os milagres do Senhor. No entanto, eu ficava... eu não vivia, né? Ou vivia, na verdade, esperando. E não esperava vivendo. E a minha vida era em torno daquilo. Eu fiquei mal, irmãos. Eu confesso, olha, meu metabolismo fica acelerado. Eu perdi 30 quilos. Pelo menos a gente emagrece, né? Dieta do deserto. A base de cactos e de lutas. Ô glória. Mas pelo menos teve esse proveito, né? Mas é um emagrecimento que não é saudável. E os nossos índices, eles vão lá para baixo, de vitaminas, de proteínas, vai tudo lá para baixo, né? Então aquele homem aguardou na promessa. E havia uma palavra do Senhor para ele. A palavra fala o seguinte, que ele foi revelado pelo Espírito Santo. Ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Você não morre enquanto a promessa não se cumprir na sua vida. E a palavra de Deus não volta atrás. A palavra de Deus não é vazia. A palavra de Deus não falha. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não pode falhar, não pode passar. A minha palavra passa, a palavra do pastor passa, a palavra da irmã, do irmão passa. Todo mundo falha, mas Deus não falha. Ele nunca falhou. O relógio da providência divina não anda nem atrasado nem adiantado, é na hora certa. É o time correto. O relógio da providência divina tem o time correto para a sua vida, meu irmão. Aquele homem não morreria enquanto não visse a salvação de Deus. E ele viu a salvação de Deus. Ele pegou em seus braços a salvação de Deus. Coisa tremenda, né? O mesmo Deus descrito, que se autodescreve no livro de Jó, a partir do capítulo de número 41, capítulo 39, perdão, 38 e 39. Ele fala que ele amarrou as estrelas com a sua mão. Ele deu ordem ao mar e a onda foi até o seu limite. O mesmo Deus grandioso estava ali, no corpo de uma criança. E Simeão teve o privilégio de pegar em seu colo. O Deus Criador, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Emmanuel, Deus conosco. Estava ali com ele. Que privilégio que aquele homem teve. E ele fala uma das coisas mais lindas da Bíblia Sagrada. Ele diz assim: tomou em seus braços, louvou a Deus e disse, versículo 29, Lucas 2, 29. Ele diz assim: agora, Senhor,
Despedes em paz o teu servo. Ele está dizendo: eu posso morrer, Senhor, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. É lindo o que ele segue dizendo, né? A qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Coisa maravilhosa. Deus, ele cumpriu uma promessa antiga na vida daquele homem. As promessas de Deus, elas não morrem. E nem nós morremos enquanto as promessas dele não se cumprem na nossa vida. O Senhor te abençoe nessa noite que se inicia de quarta-feira, que o Senhor te renove e as lágrimas que às vezes vêm sejam enxugadas. Às vezes nós pensamos que Deus não tem algo a falar ao nosso coração, que foi um dia que Deus não fala, mas Deus, ele prepara algo sempre para nós. Eu nessa tarde também subi, né, ao monte. Subi não, que eu só estou indo na beira do monte, mas vou receber uma bênção no monte, uma experiência muito, muito maravilhosa, né, gratificante. Eu fui com um propósito no coração, orar por um motivo, um único motivo. E quando cheguei lá, um irmão veio e falou justamente daquele motivo. Ele falou assim: Deus sabe que tu quer isso. E ele está te dando, louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é fiel, meu irmão. Ele escuta as nossas orações. Ele conhece a oração de cada um dos irmãos e das irmãs que estão aqui. Da Pâmela, do Daí, do Andy, da Rosa, da Rose, da Rosa, da Val, do Jean. Ele conhece a Helena, ele conhece o Paulo César, a Cidinha, ele conhece a Nathalie, ele conhece a Cristina, ele conhece a Val, Marcelo, cada um dos corações, a Jared, a Aline, cada um dos irmãos. A Selena, Deus é fiel. A Josefa, Cíntia, o Senhor te abençoe, te fortaleça, pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. A paz seja Jesus.